Uma mulher de 56 anos apresentou borramento visual em ambos os olhos, com uma diminuição progressiva da sua visão. 2 meses depois, ela enxergava apenas vultos. A avaliação da oftalmologia descartou doenças oculares. Alguns exames neurológicos revelaram diminuição da precisão visual e o restante dos exames foram completamente normais. Foram feitos alguns diagnósticos de doenças possíveis, mas nenhuma delas se encaixava verdadeiramente no caso que a mulher estava sofrendo. Foi então necessário um teste para detectar se a mulher estava com cegueira. E nem mesmo esses testes conseguiram detectar qualquer distúrbio dos olhos dessa mulher. O que explicava então esse borramento visual, sendo que não se enquadrava em nenhuma das doenças conhecidas pelos oftalmologistas. Diante da incerteza do diagnóstico, os médicos optaram por utilizar uma técnica de sugestão que é chamada de torpedeamento, a mesma técnica que se utiliza em soldados depois de passarem por situações traumáticas em guerra. E, para surpresa de todos, isso foi o suficiente para trazer de volta a visão para aquela mulher. Alguns dias após voltar a enxergar, essa mulher foi avaliada por um psiquiatra. Ela se queixou de tristeza profunda, falta de esperança, excesso de sono, cansaço e isolamento, além de perda de peso e o abandono dos cuidados pessoais. Lá, o mais importante foi que ela relatou inúmeros traumas emocionais. Ainda criança, ela foi violentada, ela testemunhou a morte de pessoas muito próximas e, enquanto adolescente, acabou engravidando de um vizinho. Foi aos 39 anos de idade que ela descobriu ainda que tinha uma doença grave. E ao relatar essa doença, ela foi abandonada por aquela pessoa que, apesar de traí-la constantemente, ela tinha um grande apego emocional. Foi diante desses sintomas que se chegou à conclusão da verdadeira causa daquela cegueira. Um caso raríssimo, chamado de transtorno conversivo, antigamente conhecido como histeria. Transtorno conversivo, também conhecido como transtorno de conversão, é uma doença caracterizada pelos fortes sentimentos emocionais influenciarem fisicamente o paciente afetado sem que haja nenhuma doença especificamente afetando a pessoa. Ou seja, no caso dessa mulher, mesmo sem ter nenhuma doença nos olhos, ela estava perdendo a visão por causa dos fortes problemas psicológicos pelos quais ela passava. E por que a gente está falando tudo isso para vocês logo no início do vídeo? Fica com a gente até o final do vídeo, porque tudo isso vai se conectar no tema que a gente mais ama, que são os animes. Eu sou o Samuel, esse é o meu amigo Gabriel, e este aqui é o quadro Sommelier. Nós, apesar de sermos fãs de anime, vivemos no Brasil, que tem uma cultura muito diferente dos japoneses. E obviamente, como nós sofremos com problemas o tempo todo, isso sempre vai ser retratado, principalmente na cultura pop, por meio dos filmes. E então, aqui no ocidente, a nossa maneira de pensar é diferente da dos japoneses. E geralmente, nos nossos filmes, nas nossas séries, os personagens precisam vencer embates interiores contra si próprios, e é assim que é retratada a jornada do herói para as pessoas do ocidente. Para explicar melhor o que a gente está falando, a gente pode pegar alguns filmes e quadrinhos famosos, como por exemplo o próprio Batman, que ele teve fortes traumas, mas ele lida com isso transformando o próprio caráter e se tornando um vigilante da justiça naquela cidade que é Gotham City. A gente tem também um outro extremo que é o próprio Coringa. Também enfrenta grandes traumas, mas ele se torna alguém diferente e pronto, eles têm as suas personalidades definidas ao longo da história inteira do Batman. E por mais que o Batman derrote o Coringa ou qualquer outro inimigo, isso não afeta em nada a personalidade dele. Essas são lutas distintas, a luta contra os vilões e as lutas interiores contra os seus traumas. Um exemplo melhor ainda é o Homem-Aranha, a grande dádiva que foi deixada para ele. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Ele sofre a dualidade de decidir se ele continua sendo um herói, mesmo que ele sofra com ingratidões, com acusações, com agressividade, ou se ele decide se dedicar aos seus desejos pessoais e se torna um humano normal, que pode se apaixonar, trabalhar e buscar crescer na vida. Esse é o grande conflito do Homem-Aranha, não são os seus vilões, mas a sua luta interna. Não só os quadrinhos, mas passando rápido por aqui, a gente tem todas as animações da Disney, por exemplo, ou DreamWorks como Up, ou até o Rei Leão. E filmes, inclusive, Rocky Balboa trata disso. Mesmo que seja um filme de combate, o maior plot do filme é a superação interna dele. Ou filmes que tratam mais de questões mais profundas e pesadas, como o Psicopata Americano. Em contraste com a visão ocidental, vamos então dar uma olhada em como que acontece isso por meio da visão japonesa. Nos animes, o maligno normalmente não fica interno dentro de uma pessoa, ele sempre toma uma forma física.
Em Jujutsu Kaisen, o sentimento negativo das pessoas geram energia amaldiçoada e essa energia amaldiçoada, quando condensada, geram as maldições. E essas maldições são reflexo dos medos das pessoas. Ou seja, as pessoas têm medo de vulcões, as pessoas têm medo da natureza, as pessoas têm medo de interagir com outras pessoas. E todos esses sentimentos condensados de várias pessoas juntas geram as maldições que nós conhecemos no anime. Um exemplo perfeito para isso seria o Yuta Okkotsu, protagonista do filme Jujutsu Kaisen Zero, que, ao presenciar a morte do seu amor de infância, Arika, acabou aprisionando esses sentimentos em uma forma amaldiçoada extremamente forte. De forma muito semelhante, e também fazendo sucesso aí atualmente, a gente tem Chainsaw Man, que pega o mesmo conceito de emoções negativas, medos principalmente, e transforma ele em grandes demônios. Quanto maior o medo daquela coisa ou aquele elemento, mais poderoso é o demônio. Por exemplo, galinhas. Você tem medo de galinhas? Pois é, esse aqui é o demônio da galinha. Qual é a ameaça que uma arma te passa? Ou uma serra elétrica? Ou, para muitos de nós, especialmente quando crianças, o escuro. Chainsaw Man faz isso novamente, manifestando fisicamente essas emoções para que elas sejam enfrentadas pelos heróis. Não internamente, não em diálogos ou relações, mas em batalhas físicas mesmo. E geralmente são emoções compartilhadas por todas as pessoas. Eles focam bastante nisso. Outros exemplos são, por exemplo, o One Punch Man. One Punch Man, apesar de fazer isso de forma cômica muitas vezes, mas o princípio ainda é o mesmo, já reparou? Quando existe muito abuso de uma pessoa, quando essa pessoa enfrenta muita ansiedade ou alguma compulsão, vício, aquilo acaba gerando um monstro, ou a pessoa se transforma num monstro. Mas, novamente, é uma manifestação física que se torna o inimigo dos nossos heróis. Em Naruto, o seu lado maligno que afeta os outros por medo acaba se materializando como sendo a Kurama. Em Fullmetal Alchemist, isso é muito literal porque todos os pecados são materializados em forma física. Além do mais, a morte da mãe e o abandono do pai os fez perderem os seus corpos. E isso remete perfeitamente ao transtorno da conversão. Ou seja, já ficou óbvia a forma que os japoneses representam seus medos e ansiedades. E eles de fato são um país que sofre bastante com essas ansiedades e esses medos. Mas isso vem de muito tempo. Talvez uma das explicações, uma das origens para essa forma de representar esses monstros são os próprios yokais. Muitos de vocês já devem conhecer, mas basicamente são os espíritos malignos, que no Japão, uma das explicações para existirem esses folclores dos yokais é justamente para que haja uma explicação das superstições e dos azares que acontecem na vida da sociedade. Por isso a gente tem yokais de todos os tipos, vinculados a objetos, a coisas que geram acidentes, como por exemplo, crianças que se afogam em rios. Para tudo isso tem uma explicação com yokais, que de certa forma nada mais são do que os antigos mangás e animes de gerações passadas. Inclusive, tem um anime que retrata isso muito bem, que é Natsume Yujincho, quando ele diz que a força do yokai depende da quantidade de pessoas que lembram deles. E isso, sem dúvidas, construiu a sociedade do Japão do jeito que ela é hoje. E no Japão, o coletivo é extremamente importante para o funcionamento de tudo. A harmonia coletiva é prezada como se fosse sagrada no Japão. Isso se deve a, claro, influências das religiões, mas tem uma forte raiz no que Carl Jung cunhou como sendo o inconsciente coletivo. Para Carl Jung, o inconsciente coletivo são todas as informações passadas de geração em geração em toda a espécie humana que estão disponíveis para todos os humanos e que unem eles justamente na região inconsciente. Ou seja, todos nós temos informações compartilhadas que vêm conosco desde o nascimento e que por isso que nós temos gostos e preferências e medos comuns. Por conta dessa proteção que existe da harmonia da sociedade, acaba-se tendo também a consequência de ter uma sociedade que sofre pesadamente com a ansiedade coletiva, diretamente relacionada ao que meu amigo falou. Essa ansiedade é visível e é muito comum na sociedade japonesa, tanto que uma curiosidade é a de que os japoneses costumam muito usar máscaras ainda, não só para evitar a proliferação de doenças. Eles já faziam isso há muito tempo, mas eles costumam usar também para poder esconder seus rostos, ou para poder esconder as imperfeições que eles têm. Eles acreditam que ficam mais bonitos ou até menos destacados na sociedade. E isso não é raro de se ver, isso está em todo lugar e mostra o quanto eles realmente são preocupados com como eles vão ser vistos pelos outros. E falando em máscara, já reparou quanto esse elemento é utilizado também nos animes?
Baseando-se na ideia da existência do inconsciente coletivo, Jung atestou a existência de padrões que ele chamou de arquétipos presentes na personalidade de todos os seres humanos. Um desses padrões em específico se chama persona. Te lembra de algo? A persona envolve o conceito de se usar máscaras socialmente, ou seja, todas as pessoas possuem múltiplas facetas para que elas possam conviver harmonicamente na sociedade, sem que causem diversas desavenças para o bom funcionamento dela. E nisso, geralmente a máscara tem uma função bem específica, que é, existe uma personalidade para lidar com os outros, mas existe outra personalidade, geralmente muito poderosa, guardada somente para si. Se essa é uma personalidade boa ou ruim, depende de pessoa para pessoa. Os animes fazem isso muito bem, trabalhando tanto vilões quanto heróis utilizando suas máscaras. E o que acontece quando eles removem essas máscaras? Vamos para alguns exemplos. Shigaraki, de Boku no Hero Academia. Durante bastante tempo a gente vê ele com aquela máscara feita de mãos, que remetem a traumas também. E quando ele finalmente encara aqueles traumas e aceita quem ele é, o vilão que ele é de verdade, ele remove aquela máscara e se torna um dos vilões mais poderosos da obra. Em Bleach, temos os inimigos que são literalmente chamados de arrancars, que depois de removerem a máscara de Hollow deles, eles assumem a personalidade que eles têm como Hollows mesmo, com um poder muito maior do que eles tinham antes, já que dessa vez o poder está todo concentrado e canalizado. Uma representação linda também está no filme A Viagem de Chihiro, onde o personagem sem face, na verdade ele tem uma máscara, e ele conquista todas as pessoas ou os monstros ao redor dele, comprando essas pessoas com um dinheiro, aliás um dinheiro falso. Mas ele não consegue o reconhecimento da pequena Chihiro, que na verdade é por meio de uma compaixão incondicional que ela consegue atravessar aquela máscara daquela criatura e realmente aceitar ele por quem ele é. Existem muitos outros em animes antigos como Code Geass, temos Satoru Gojo em Jujutsu Kaisen e por aí vai. Mas sabe o que é mais interessante? É que essas obras, elas não foram inspiradas pelos conceitos do Jung, o psicanalista, mas foi ele quem foi inspirado pelo Oriente e pela sua cultura. Mas será que essas ansiedades, esses medos e traumas são exclusivos dos japoneses? De um tempo para cá, muito se escuta que os nossos jovens ocidentais também têm sofrido com abalos emocionais, depressões, ansiedades, e muitas vezes em níveis críticos. Ao mesmo tempo, também vemos os animes e mangás sendo um sucesso cada vez maior nesse lado do mundo. Será coincidência ou existe relação entre esses dois fatos? Nós acreditamos que tudo está conectado, sim. Claro que não é o único fator, mas nós seres humanos somos fortemente inclinados a nos aproximar daquilo que sentimos empatia, aquilo com o que nos identificamos. Depois de tudo isso que falamos, pare e pense um pouco. Você sente que enfrentou ou enfrenta grandes desafios emocionais? Talvez você tenha traumas? Você costuma se preocupar com o que os outros pensam de você? Ou mesmo como vão reagir ao que você faz e fala? Você percebe que costuma agir completamente diferente na frente dos outros e sozinho? Como se constantemente vestisse uma máscara? Se a maioria das suas respostas foi sim, então talvez o tema desse vídeo faça todo sentido para você. E talvez, assim como você vê nos animes, você adoraria que suas fraquezas, seus medos, suas dores e seus pecados tomassem uma forma física para arrancar isso de uma vez por todas de dentro de você. E quem dera você tivesse superpoderes para destruir completamente esses inimigos sem deixar nenhum rastro para trás, não é mesmo? Mas agora voltando ao mundo dos animes. Repare como essas máscaras anteriormente citadas sempre são removidas, seja para o protagonista abraçar o verdadeiro potencial dele, seja para que o vilão finalmente se revele como sendo um vilão, e isso geralmente acontece por meio de uma definição final da relação entre seus amigos e familiares, ou seja, são as relações que definem a queda da máscara. Talvez muitos de nós, ou você aí que está assistindo, sinta que vive esse tipo de perturbação. Sente que está paralisado, cego, sozinho e que os seus medos se manifestaram para você. Mas se tem algo que a gente aprende com os animes, é que a gente não está sozinho. E a gente não precisa enfrentar essas dores sozinhos. Por isso, tanto se fala do poder da amizade, do perdão e muitas vezes a salvação de vilões sem esperança. Os animes expressam a importância e o enorme poder que reside em contar uns com os outros, em tirar do peito as dores que se guarda para que sejam tratadas uns pelos outros.
no perdão, na confiança, no conselho e no caminhar juntos. Mostra como alguém pode despertar todo o seu potencial quando se permite revelar e encarar o que está oculto em si mesmo. Essa pessoa é capaz de vencer até os seus maiores medos, e para isso, não é necessário estar sozinho. Você sempre tem alguém do seu lado, ainda que tenha sido completamente cegado por traumas. Existe alguém que pode brilhar uma pequena luz capaz de abrir completamente os seus olhos e te fazer viver novamente. E é isso, galera. Esse foi mais um vídeo com uma inspiração tremenda que a gente teve, um grande trabalho que a gente teve para fazer esse vídeo para vocês. Então a gente espera que vocês pelo menos comentem se vocês gostaram desse quadro. Comentem também o que vocês acharam desse vídeo como um todo, sobre o que vocês aprenderam, sobre o que vocês discordam ou concordam desse vídeo. Deixe tudo aqui nos comentários para a gente estar interagindo com vocês. Porque a gente quer muito saber o que vocês acham do que a gente está fazendo aqui, porque vocês perceberam que ultimamente a gente vem inovando aqui, trazendo mais quadros, trazendo conteúdos com uma qualidade maior, então a gente quer saber se isso está realmente fazendo diferença para vocês. De qualquer forma, se inscreve aqui no canal, diz aí se você quer mais desse tipo de coisa, e se não é bem a sua praia, galera, a gente tem recomendação de animes, análise também de algumas obras, dá uma olhada aí nas nossas playlists, que a gente vai deixar os links aqui também na descrição, mas fica com a gente tem um prazer imenso de ler tudo que vocês falam e de saber que vocês estão curtindo o nosso conteúdo. Então muito obrigado, galera, e nós esperamos vocês nos próximos vídeos nossos. Valeu, pessoal! Vamos!